Fala, mestre. Dizem que quando dois capoeiras se encontram, rola o quê? Capoeira, Quando a gente pega essa papoeira e joga pro mundo. e aí é capoeirando. Boa. Pessoal, mas antes se inscreva no canal, clica no sininho, dá o like na hora que você começar a assistir o vídeo, não custa nada, não paga nada, comenta bastante e compartilhe o máximo possível que você quiser e puder essa história. E como aconteceu aqui, eu entrei em contato com o mestre, eu sou fã do mestre, eu corri atrás, insisti, fiquei correndo atrás ali. E, mestre, quem é você? Opa, sou eu, mestre Balu. Eu me chamo Sidney da Conceição Rocha, nascido em 11/2/1968, no mesmo ano do mestre Tatá. Sou de Brasília também, prata da casa, nascido em Brasília. E também como mestre Tatá, eu comecei capoeira em 1984, mas eu comecei brincando na rua, lá na 414, por causa que chegou uns baianos, e eu ainda nunca tinha visto bem capoeira, né? E aí chegou uns baianos e ficava treinando lá no final do bloco, onde eu morava, né? Aí um dia eu me aproximei para ver o que eles estavam fazendo, aí pra capoeira e tal, né? Aí me chamaram para brincar e tal, eu fui brincar, primeira pedra que eu levantei, os caras já me deram uma banda. Aí eu aquilo, né? Aquela coisa, né? Aí os caras começaram a me explicar, e eu fiquei um ano com eles ali, fazendo capoeira de rua. Nessa época eu conheci das antigas ali do Guará, o Nardelli, Massa. era capoeira de rua, tinha um rasta grandão, Nardelli, andava com o Sim. Júnior também, Nardelli. Conheci também o Mola, que era do Cal, mas ele morava na 212 Sul, e aí ele dava uns toques para a gente ensinava. E aí eu fiquei aprendendo ali durante um ano todo de 84. Aí depois eu decidi procurar uma escola para começar capoeira numa escola, né? Aí eu fui assistir capoeira de todas as aulas, de todo mundo. Aí eu gostei muito da aula do mestre Luiz Renato. Ele tinha, acho que, acabado de pegar com os mestres. Gostei muito da aula do mestre Luiz Renato. Aí eu me animei e pensei, não, vou treinar com o mestre Luiz Renato. Mas era na Asa Norte. Eu morava na Asa Aham. Sul. Aí ficava um pouco distante, tal. Aí um dia, um dia na roda de rua, rolou uma roda e tal. Aí terminou a roda. Aí minha amiga chegou para mim, chamava Ludmilla, pô, tenho que te apresentar um amigo meu aqui. E aí era o Lino Frutuoso, irmão do Sérgio Frutuoso, pessoal que tinha a loja São Filipe, lá na 6. Sei. Aí Aham. ele tinha até um Fusca laranja. Aí o, o Lino Frutuoso veio e falou para mim, pô, tu faz capoeira com quem? Eu falei, não, eu brinco na rua e tal, pô, vem treinar com a galera e tal. Aí eu falei, você treina onde? Aí ele falou, pô, eu treino com o pessoal do Adilson. Aí eu falei, pô, aí eu lembrei de uma roda que eu tinha visto o mestre Adilson, que isso aí foi o que me marcou, essa roda me marcou, eu vi o mestre Adilson. Aí eu falei para ele, pô, vamos sim. E aí só que ele falou, tu vem aqui às 6 horas da tarde, que daqui eu vou lá pro Lago Sul, na Aham. academia que chamava Classe A. E Conheci. lá, então, lá quem dava aula era o Jomar, o mestre Jomar, que na época era contramestre. Aham. Aí eu fui com o Nino para lá. E aí, primeiro dia lá, ele me apresentou e tal, eu fui treinar. Aí na roda o Gilmar já me mandou o Renatinho me apertar. Aí beleza, é aquela coisa, o Gilmar mandou logo aterrorizar, né? Beleza. Aí eu saí de tudo, beleza. E aí eu comecei a frequentar lá a aula do mestre Gilmar, lá na classe A, no Lago, mas eu ia de carona com o Lino Flutuoso. Mas aí Aham. ficava muito longe para mim. Aí eu comentei com o Lino, pô, Lino, fica muito longe para mim e tal, para ir lá e tal. Ele falou, pô, então treina lá com o Adilson no Sesc. Aham. Aí eu nem sabia que o Adilson, que era difícil saber onde o Adilson dava treino. Aí aquilo era um mistério naquela época. Aí eu falei, pô, lá no Sesc. Aí eu fui lá pro Sesc. Aí no Sesc lá, tava o Adilson e tudo mais. Aí o pessoal perguntou, eu falei que treinava ali com o Gilmar. E aí que queria começar a treinar ali, que eu morava, o Sesc era na 913, eu morava na 14, Aham. ali ficava próximo. E aí eu comecei a treinar lá no Sesc, com o mestre Adilson, em 1985, e fui com ele até 1992, Uhum. quando
O mestre, em 90 e 91, o mestre parou de dar aula. Aham. E, em 92, ele me formou professor. E aí eu falei com ele, porque ele não estava dando mais aula. E aí ele me aconselhou a buscar outra pessoa para treinar e tal, mas eu não queria e tudo mais. E aí ele falou, então faz o seu negócio aí. Aí eu comecei a fazer, eu já dava aula, né? Quando era Aham. azul. Em 91 eu já dava aula, e em 92 eu, como professor, comecei a dar aula. E aí a gente montou um trabalho, eu e o falecido Marquinhos, Sim, lembro. a gente montou o Brasília Capoeira. E a gente começou com isso em 92. Em 92, em 94 veio um convite para fazer um show na Espanha. Aí, que era um aluno meu que morava lá, que botou no contato. Aí o cara fez um, umas provas em São Paulo, no Rio, e veio a Brasília por causa de mim. Aí eu peguei e chamei o Kwame, que eu vi o Aham. capoeirando com o mestre Kwame. Aí eu chamei o Kwame também, chamei o Veneno, e a gente fez a apresentação pro homem lá, e ele pegou e convidou, levou a gente para a Espanha. Isso Uma... aí foi tudo muito rápido, né? Aham. E a gente chegou na Espanha, ficamos lá 6 meses lá, fazendo show em Madrid. Aí, 6 meses, a gente queria vir embora, né, cara? Queria vir embora porque eu tinha um trabalho em Brasília, né, cara? Então, Aham. eu fui lá mesmo só para conhecer. A gente queria vir embora. O cara queria manter o contrato para fazer uma turnê na Espanha e depois no outro ano fazer uma turnê na Europa. Então a gente ia ficar 2 anos lá. Falei, você é Muito louco. tempo. Muito tempo. Aí Aí eu falei, não, vocês quero ir embora. Eu voltaram e aí tu voltei. Aí começou. não, eu voltei para Brasília. Aí Ah, tinha o trabalho, aí tudo mais. Aí quando foi isso em 95. Quando foi em 96, eu fiquei o ano todo de 96. Em 95 voltei na Europa para fazer uma uhum. turnê, mas aí era de eventos e workshops. Aí eu fui com o mestre Gato, o mestre Paulinho Sabiá, o mestre Mão Branca, o mestre Suassuna e o mestre Paulão do Ceará. E aí você já A gente era foi que fazer uma corda nessa época? Era a mesma corda ou já tinha roxa, graduado? Já roxa. era roxa. Não, roxa. Roxa Professor ainda. roxa. E o 92 que o Adilson tinha me dado a roxa. Aí a gente fez a turnê em 95 lá com os mestres. Aí eu fiquei 6 meses na Suíça. Fiquei na Suíça 6 meses, não voltei. Aham. Marquinho voltou e eu fiquei 6 meses na Suíça. Aí depois eu voltei. No final de 95 eu voltei. Aí eu fiquei 96 todo. Só que aí eu aluguei uma kitnet na 412 Norte. Aí, só que eu só tinha o trabalho lá da 15 Norte, que eu tinha lá o trabalho lá. E por isso que eu fui te visitar Foi, nascia do corpo. lá, Na Nascer do 215. Corpo, Eu dava aula lá na lá, 215. eu era corda amarela, monitor. Isso, aí eu fui te visitar lá. Eu lembro disso que a gente foi lá, fui lá na tua roda, tá lá, fui te visitar. Né? Porque eu estava ali dando a volta ali, eu fui visitar o falecido Esquilo, também que estava tendo Sim, na Asa que Norte. também ia lá na minha roda, era toda sexta. Isso, Nascer do Corpo, aí tal. Aí, tudo bem. Aí eu estava morando numa kitnet na Asa Norte. Mas o maior trabalho, eu tinha muito trabalho, era na Asa Sul. Ah, E a capoeira de Brasília, naquela época, era uma referência no Brasil. sim. Era uma referência no Brasil. Todo mundo sabia da capoeira de Brasília. Aí uma aluna minha, na semana, me pediu para conversar comigo que ela queria uns contatos da Europa por causa que ela ia fazer teatro em Londres. E ela fazia capoeira comigo por questão de expressão corporal. Como eu dei umas aulas no teatro, o pessoal do Aham. teatro, como parte de educação física, era a capoeira para o pessoal do teatro. E aí ela começou a treinar comigo através desse contato no teatro. E aí ela me pediu os contatos para ir para a Europa, que ela queria fazer lá teatro em Londres, mas depois ela queria dar uma volta na Europa. Aí eu falei com ela, não, passo sim os contatos e tal, não sei o quê. Quando eu fui passar os contatos para ela, aí no final ela falou para mim assim, pô, posso fazer um comentário?
com todo respeito. Eu falei, claro, o que foi? Você é burro ou é maluco? Ele falou, "Quê? Rapaz, com o jeito que você trabalha e tal, você está aqui no Brasil, você teve oportunidade de ir para a Europa. O que você está fazendo aqui, cara? E que essa foi, não, mas eu tenho meu trabalho aqui. Mas que isso? Pô, Pelo amor de Deus, cara, você estava na nem se Europa, poxa. compara tu ir dar aula lá, pô. Mas naquela época não tinha essa capoeira na Europa. E todo mundo que eu conhecia que foi para a Europa ficou ruim de capoeira. Ficou ruim de capoeira, Entendi. porque o cara não treinava como treinava no Brasil. Não E tinha eu, pô, não aquela. queria ficar. Entendi. Não tinha aquele negócio, não tinha Não tinha troca, né? capoeira na Europa tanto assim, aquela coisa. Eu falei, não, é mais aí. Hã? Não tinha aquela troca, né? De treinar Não tinha com aquela um troca de cara mais treinar de roda, experiente e tal, né? isso, viagem, essas coisas, não tinha nada disso. Eu falei, não. Aí eu peguei e não avisei para ninguém, não comentei nada com ninguém. Em 97, em março de 97, final de fevereiro de 97, eu peguei, que eu tinha uns contatos na Espanha e tal, e eu tinha até uma namorada também na Espanha e tal. Aí eu peguei, juntei minhas coisas e, sem falar nada, eu falei que ia passar 15 dias, que eu ia num casamento de um amigo meu, que realmente era isso. Eu ia num casamento, mas eu ia fazer um bate-volta. Só que Aham. eu sabia dentro de mim que eu não ia fazer bate-volta. Tu ia Eu ia para ficar. ficar. Bacana. Aí eu saltei lá no aeroporto de Madrid, que se chama o aeroporto de Barajas. Eu saltei no aeroporto de Madrid com US$ 30 no bolso Caraca. e nunca mais voltei. Né? Nossa. Quantos E anos já dá isso tudo? de 97, em 2027 vai fazer 30 anos. Eu estou aqui Caramba. na Espanha, na Europa, e tipo assim, Boca, eu nunca trabalhei com outra coisa. Uhum. Nem bico, nem nada. Não trabalhei na construção, não trabalhei de garçom, não trabalhei de segurança, nunca trabalhei só trabalhei com a capoeira, sabe? Sempre. No começo foi difícil porque eu trabalhei de show e era Aham. show nos hotéis. Eu fui fazer show nos hotéis e eu não gostava disso, né? Porque a capoeira de Brasília não tem essa tradição de espetáculo. Isso é uma coisa do Rio de Janeiro, da Bahia, do Recife, não é de Brasília. A capoeira de Brasília é mais para Treino, a gente treino, é para dar aulas, a né? gente tem mais como educação física, Sim. formação, essas coisas, né? Então não tinha essa vivência de espetáculo. E eu não gostava. E eu achava que não era legal mostrar capoeira assim. Aí eu fiquei é, o ano de 97, o ano todo eu fiquei trabalhando de show. E aí, em 98, eu decidi vender, porque acabei comprando o show na metade do ano. Depois eu decidi vender a minha parte do meu show Uhum. e fui arriscar em dar aula, começar a dar aula, porque não tinha muita capoeiragem aqui. E aí Deu. comecei, é, não deu certo, mas eu tive que fazer umas modificações. Por causa É. que no começo, quando eu cheguei, eu já tentei dar aula de capoeira e não funcionou. Eu comecei numa sala com 26 pessoas. Em 3 meses eu só tinha 4 pessoas. Caraca. Aí eu parei de dar aula e continuei com o show. E não quis mexer mais com dar aula. Aí um ano Aham. depois eu falei, vou tentar de novo. Só que aí eu tive que fazer como se diz assim, uma reestruturação de como dar aula para funcionar. Mas eu ficava na dúvida se eu estava traindo a capoeira, se eu estava traindo os ensinamentos do mestre Adilson, se era muita confusão na minha cabeça. Mas eu acabei aceitando e eu fiz as modificações. Que modificações foram essas? Quando a gente chega para dar uma aula de capoeira aqui, a gente fala usando a nomenclatura, os termos e os conceitos da capoeiragem do Brasil. Mas a Legal. capoeira é uma relação sociocultural. Então, tem a cultura da capoeira que está dentro da música popular brasileira, está dentro da várias coisas da capoeira, tem a política da capoeira, que tem a história da capoeira que também, essa coisa toda. Então, a gente tem uma forma de transmitir e de ver a capoeira dentro de uma realidade social que a gente viveu. Uhum. Só que quando você vai transmitir isso aqui, É outra as cultura. pessoas não entendem.
É porque uma a cultura realidade social deles espanhola. é outra. É. Exatamente. Então, imagina você chegar, a pessoa perguntar para mim assim, ah, o que que é capoeira? Aí você falava assim, capoeira é um camaleão, muda de cor conforme a razão. E a gente entende, você entende claramente o que eu estou falando. Mas Aham. aqui, meu amigo, o cara não quis isso. Então eu fiquei, e eu tive que fazer essa modificação. E essa modificação foi o que fez funcionar, que era justamente pegar como exemplo uma coisa da realidade da vida deles aqui, da sociedade deles, e fazer comparações. Então, as comparações, eles entendiam, porque eles falavam, ah, isso eu vivi, isso é daqui, eu entendo. Sim. Falei, pois isso aqui você faz dessa forma que você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo te passar na capoeiragem. E assim funcionou. É Eu na base mudei, da analogia, né? da analogia, tipo, trabalhar com isso, comparações da realidade deles. E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a expandir o trabalho para outros países, eu, primeira coisa que eu fazia era estudar e perceber a realidade social daquele país, Putz, que para ensinamento, hein? através da realidade deles Inserir a capoeira. entregar a capoeira. E aí eu Ela, descobri que ela é, moldada a cada país. e isso aí eu descobri que a capoeira se adapta a isso. Hum. Eu passei a chegar no país, eu já não chegava, não, vou fazer assim, vou fazer assado. Eu observava, ia observando, perguntando as coisas, como é que são as pessoas, como é que elas pensam, contava a história do país, da cidade. E aí, pouco a pouco, eu fui entendendo que para cada lugar tinha que fazer uma forma para eles ficarem mais, né? Você fez É, a sua vida viajando por aí como se fosse um jogo de capoeira. Porque com certeza. a capoeira você não entra na roda, ó, você vai soltar uma armada, eu vou esquivar, tá. No treino você faz Isso, isso. Mas no é, jogo mesmo ali, você não sabe se o cara vai fintar e vai soltar o martelão, vai vir uma rasteira. E essa tua jogada de cada país, você saber como é que é a cultura, como é que funciona ali, é um jogo da capoeira da vida, com certeza. Mas aí, o que, né? que eu tive que fazer? Na verdade, eu tive que me redimir na capoeira. Tipo assim, não podia chegar e dizer, não, sou capoeira aqui, eu é que sei das coisas, sabe? Não funciona assim, né? Eu tive que baixar Pisando, a cabeça e pisando aceitar devagarinho. que a capoeira me conduzisse como ela me conduz no jogo, né? Eu desço pro pé do berimbau e vou sair, vou deixar a capoeira conduzir o jogo, né? Não vou marcar o jogo, não, o jogo vai ser desse jeito. Não vai Vou funcionar assim, não estudar o funciona. jogo antes de entrar, né? Vou estudar a galera. Pois é, e tal. Mas essa transição foi muito, foi a coisa, acho que foi a coisa mais difícil para fazer funcionar aqui, né? Por causa que, claro, eu vim de uma escola do mestre Adilson, e o Adilson tinha um caráter e uma ideia muito clara do que ele fazia, né? E aí eu fui descobrir do meu jeito, como eu fazia. E eu acho que isso é importante. E a pessoa, por mais que ela tenha uma linha de capoeira, umas características, uma técnica, um fundamento, mas na hora de desenvolver o seu trabalho, dar a sua aula, você tem que ser você, do seu jeito. Exato. Não tem que, não, vou fazer de Sempre. jeito que o meu mestre faz. Não dá. Você é uma Ainda pessoa mais que o Adilson, diferente, né? não, ainda mais que o Adilson era uma pessoa muito especial. Então, hoje, eu vejo, é real, porque na corda roxa aqui, eu, os meninos aí de Brasília vieram para cá, assim, eu não chamei ninguém, eles me pediram para vir, que queriam se adiantar na vida, eu fiz uma ajuda de vida para eles, né? Eles vieram para Aham. cá e depois eles seguiram o caminho deles. Eu fui aí até na formatura deles, mas hoje em dia eu formei, da minha escola mesmo, eu formei 4 mestres o ano passado. Depois de 25 anos de capoeira da escola aqui na Espanha, eu formei a escola aqui na Espanha. Depois de 25 anos, eu formei 4 mestres. Legal. Duas espanholas, um angolano e um brasileiro, Olha só. né? Baiano e tal, aí do Brasil, mas que mora na Inglaterra. Então, eu formei 4 mestres aqui. Então, eles continuam dentro do trabalho, apesar de que eu dei espaço para eles poderem também seguir o caminho deles, mas eles continuam dentro do trabalho.
E aí eu fui entender que é a vida mesmo. A vida você vai poder, com o tempo, poder ter coisas para ensinar, vivências, essas experiências todas, né, que eu passei. E atualmente o trabalho tá na Angola, tá em Portugal, tá na Espanha, tá na Inglaterra, tá na Irlanda, na França, na Bélgica. Estou começando a trabalhar na Holanda, tá na Caramba, Alemanha, tá na Ucrânia, tá na Rússia, tá na China. trabalho Eu vim da gigante. China, eu vim da China agora faz 3 semanas. E também eu fui na Rússia no final de maio. Eu fui na Rússia, não fui na Ucrânia, o Aham. negócio da guerra. Eu estava com muito medo, mas eu fui por causa que era importante eu ir. Porque o Uhum. pessoal, quando começou a guerra, eu pensei, acabou o trabalho. E começou a guerra. E não, Tá eles continuaram funcionando. treinando, cara. Eles continuam treinando. E aí eu fui entender que eles mesmos foram me falar. Que eu me impressionei, né? Eu falei, pô, tô admirado que vocês continuam treinando aí na Ucrânia. Ele falou, não, Paulo, a gente A treina vida porque continua, né? a gente precisa de algo, de Para ocupar a normalidade, mente. para poder dizer, isso vai passar, isso vai passar, isso vai acabar um dia. E se a gente não tem a capoeira aqui para dar essa normalidade, pô, a cabeça da pessoa, porque Pira. todo dia de noite você escuta uma sirene, uau, aí pô, vai cair bomba. Cara, é Caramba. uma loucura, sabe? É Tensão uma loucura. total. Eu fui para lá, fiquei nessa tensão, de noite, de madrugada apagava a luz, porque não tinha luz, né? Porque eles Aham. apagam a luz, aí de manhã voltava a luz. E eu fiquei lá com eles lá, a gente fez o trabalho, fiz o evento. Fiquei muito feliz de rever meus alunos que estavam lá, tinha muitos anos que eu não estava vendo eles por causa da guerra. E pretendo voltar lá e continuar dando essa alegria que a capoeira dá, essa energia. E essa ideia que é a essência da capoeira, que é Boa. resistência. Capoeira é Exato. resistência, né? É resistir, né? E aí a gente está aqui resistindo, graças a Deus, e sempre lembrando de Brasília, né? Eu Saudade tenho. também, né? Às vezes ele fala que eu sou maluco, que eu tenho vontade de voltar para Brasília, né? Eu falo, até doido de voltar para Brasília. Mas, mas eu gostava de Brasília, eu não fui embora para Brasília por causa Não, aqui é de bom. coisa. Eu gosto de Brasília, eu gosto muito de Brasília, sou nascido em Brasília. Messi, fala, tem alguma música aí que mexe com o coração, que faz o jogo ficar mais bonito? Ô, Boquinha, você sabe que você foi lá no Sesc, né? Você sabe como é que era lá no Sesc, né? Descer aquelas escadas ali não era brincadeira, né? Era uma Sim. coisa. E, claro, tem muitas músicas das antigas e tem muitas músicas de hoje em dia. Então não dá para você dizer, essa música. Mas tem uma música, uma cantiga, que foi um dos motivos também por eu ter escolhido o nome da escola. Que eu escolhi o nome da escola Rabo de Arraia Capoeira. Aham. Então, o primeiro motivo que eu escolhi Rabo de Arraia Capoeira, porque para mim, a meia-lua de compasso é o golpe da capoeira. Tá? Não tem outra modalidade. Para mim, é o golpe mais bonito, tá certo, da capoeira. E ele é um golpe que é ruim mesmo. Quando bota, é complicado. Só capoeirista que Né? sabe sair. No MMA, os caras, quando vai. Você tem um treinador de Muay Thai, tem um treinador de boxe, tem um treinador de Jiu-Jitsu. E aí você mais ou menos vai em cima do seu oponente, trabalhar em cima do estilo dele, né? Aham. Mas quando esse oponente também é capoeira, aí fica difícil, porque você não tem como conseguir um coach de capoeira que vá em 4 meses, em 6 meses, te dar as manhas da capoeira. Né? E não vai conseguir te livrar da melhor de compasso, né? Então, agora mesmo na China, eu estava lá, terminei o curso lá, a gente estava comendo lá num lugar lá, tinha espaço assim, né? E aí veio um cara que era grandão, um chinês grandão, e ele falou para mim assim, pediu para traduzir, né? Com todo o Uhum. respeito, ele falou para mim, mestre, eu faço outras artes marciais, né? E eu queria que você me explicasse, porque eu vejo que na capoeira, né? Eu estou treinando capoeira, gosto, mas é esquiva, esquiva, esquiva. E eu, em todas as minhas outras artes marciais, eu
Trabalho defendendo Bloqueio. com a perna, bloqueio com o corpo e tal. E na capoeira é esquiva. Mas você podia me dar um esclarecimento? E eu já tinha terminado o treino, estava cansado, tudo, mas a gente estava ali comendo, já tinha trocado de roupa. E o meu professor que dá aula lá, já olhou para mim e falou assim: não, mestre, fica tranquilo. Eu falei: não, pô, vou explicar pro cara, pô, vou explicar. Aí eu me levantei, só que os outros alunos também chineses se aproximaram, né, para escutar a explicação, Aham. né? Eu falei: não, vou te explicar. Aí eu peguei ele, né, levei ele para um espaço assim, botei ele em pé, eu falei: você fique parado aí, mas não se mexa. E não se preocupe que eu não vou te tocar. Tenha claro isso. Não precisa fazer nada, fique só parado. Aí puxei para trás e dei uma gingada, aí meti no meio de compassa, né? Passando aqui na altura do abdômen, né? Mas aquela Aham. rasgada, né? Aí eu falei, bom, eu te dei uma meula de compasso, que tradicionalmente é o rabo de arraia. Te dei uma meula de compasso. Agora eu vou te dar de novo e você pode defender. Aí ele falou, não, Não precisa. deixa quieto, deixa quieto. Você tá doido? Eu vou botar o que aí para defender isso? Falei, pois é, porque a capoeira é o golpe, ela é a minha força sobre a força da movimentação. Eu não dou um martelo parado, eu não dou um armado, uma queixada, uma linha de compasso parado. Eu venho de uma movimentação. Então é mais força ainda no golpe. Então o golpe da Sim. capoeira acaba ficando mais perigoso por causa da velocidade que ela já tem do Do movimento da conjunto, né? ginga, do conjunto, ela pega uma força do caramba e aí, meu irmão, machuca. Eu coloquei o nome do grupo Rabo de Arraia por esse motivo. E também porque tinha uma cantiga que rolava lá no Sesc. E essa É. cantiga que tem, fala do Rabo de Arraia, essa cantiga, quando tocava lá no Sesc, aí inflamava, né, meu? Inflamava e aquilo era pegado, né? É das antigas assim. É, era até de domínio popular, porque também na música popular brasileira se canta ela e tal. E você conhece ela, é assim, ó. E sacode a poeira, embalança, camarada. E sacode a poeira, embalança. Eu vou mostrar pra você como se dá um pisão. E quem quiser aprender, é só prestar atenção, camarada. Camarada! E sacode a poeira. Embalança. Tava com a vida triste andando sem parar. Quando eu roubo uma esquina, o que eu vejo lá? Eu vejo capoeira, osso berimbau. E no mesmo instante eu já mudo meu astral, camarada. E sacode a poeira. Embalança. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não se meta comigo que vai se dar mal. Eu te dou cabeçada e rabo de arraia. E se não der, dou até de birimbau. Capoeira que é bom, não foge da luta. Capoeira que é bom, não corre do pau. Camarada! Ah, Ei, sacode a poeira. Embalança. Rapaz, isso no Sesc você era. descendo a escada essa música cantando, você subia, eu ia de volta, né? Rapaz, isso inflamava e marcou muito assim para mim, né? Essa cantiga, entre outras, né? Que tinha os hits da época, né? Mas essa aí tinha esse lance da inflamação e da E, gente. e nessa esteira aí, desse tanto de viagem que você fez aí, tem alguma que consiga colocar ela assim num nível de você falar, cara, essa aqui foi muito marcante para mim? Ou algumas dessas viagens? Uma, é, o evento que eu fiz aqui em 2006, o nome do evento se chamou Capoeira Capu, certo? Eu fiz numa parceria com o mestre Paulão, mas foi aqui na minha cidade, em Bilbao, no norte da Espanha. Aí, Boquinha, eu trouxe aqui 22 mestres. Eu vou te dar os nomes dos mestres que eu trouxe aqui, pra você ver. O mestre João Grande, o mestre Itapuã, o mestre Acordeon, o mestre Jogo de Dentro, o mestre Lua Rasta, o mestre Peixinho, Gato, Tony Vargas, Ramos.
Garrincha, Sorriso, Paulo Siqueira, Nestor Capoeira, o mestre Nem, o mestre Cal de Brasília, o mestre Suíno, mestre Mão Branca, o mestre Espirro Mirim, Caraca. o mestre Paulão do Ceará, o mestre Boneco, o mestre Paulinho Sabiá. É, Só a Rapaz, nata. a nata. Trouxe a nata, meu irmão. 22 mestres, a nata. E faltou alguns que não puderam vir, que eu trouxe em 2007, que foi o mestre Camisa, o mestre Poncianinho, Suassuna e mestre Moraes. Irmão, trouxe todo mundo aqui. E aí fizemos aqui tudo, cara, foi bacana, foi legal. Foi um evento, essa me marcou. Essas rodas aqui, esse fim de semana aí foi um rodão, muita coisa. Aprendi muito, escutei os mestres. Foi muito bom, A cara. É isso aí. quantidade de Messi desse aí junto, cara. É. Na Europa aqui, loucura, É nunca o Green mais. Team, né? Mandei o Green Team aqui, cara. Nunca mais. Foi o maior evento aqui da Europa e acabou. Essa foi a roda aí que marcou minha vida, né? Isso aí. Caramba, bom demais, velho, bom demais. E esse negócio aí que tá aí, você falou que ganhou do pessoal aí. Ah, aqui, isso aqui? Ah, Conta essa isso aqui, história aí. rapaz, é o seguinte. Isso aqui, meu irmão, como eu tenho um trabalho na Rússia, aí eu, pô, cheguei para os caras lá e tinha um aluno meu que é lá do país, do Khabib, certo? Aí, Cazaquistão, parece. Aí eu falei para ele, pô, cara, você não tem como pedir lá, o pessoal lá, eu conheço, tá? Você não tem como pedir aquele chapéu dos caras de lá, o Khabib entra sempre na luta com aquele chapéu, baixa aquele chapéu louco, né? Aí ele Aham. falou, pô, aquilo é um trabalho feito à mão, maluco, com lã de ovelha e tal, não sei o quê. Não, mas eu vou pedir e tal, não sei o quê, vou pedir para você e tal. E aí ele mandou lá, avisou pros caras e tal, um mestre capoeira meu e tal. Aí os caras fizeram e me mandaram, tá ligado? Ele chegou ao mestre, os caras vão mandar para você. Aí mandaram, o pai chegou aqui e tal. Isso aqui é pro frio, né? E aqui na Espanha não faz Aham. tanto frio assim. Aí eu peguei, pô, fiquei legal, agradecer meu aluno e tal, e ficou comigo. Aí, daqui a pouco, meu aluno me manda uma mensagem, pô, mestre, dá para o senhor fazer um vídeo aí com o chapéu, por causa que eles querem mostrar lá pro pessoal o que fez. Que, pô, Que tá usando. o mestre de capoeira lá do Brasil tá usando esse chapéu. Aí eu peguei o vídeo, né, cara, e botei aqui, ó. Aí, o do Khabib. Bom demais, velho. Que loucura, Pô, velho. mas Massa, mano. caramba, então você tá com trabalho espalhado em mais de 6 países. Uns 10, acho que uns 10 países, mas é o seguinte, né, Boquinha? O importante é, independente de qual seja o país, é entrar pela mesma porta e sair pela mesma porta. O que que Sempre, eu né? quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu vou lá na Angola. Rapaz, na Angola lá, negralhada, meu irmão, tá, meu irmão capoeiro, os caras têm aquela coisa, né? Aí eu chego lá, a situação é precária, né, cara? Na Angola é outra pegada. Aí, mas quando eu chego lá, cumprimento todo aluno, aperto a mão e abraço todos eles. É importante eu fazer isso. Porque é o seguinte, o dia que eu faço o evento, juntando várias pessoas de vários países, e chega uma galera da Angola, tá ligado? Aí me vê cumprimentando um aluno da Inglaterra, aí eu aperto a mão do aluno, vou lá e abraço o aluno. Aí um aluno da Alemanha, aperto a mão, abraço lá. Aí um aluno da França, eu aperto e abraço. Aí o da Angola olha e fala assim, ele pensa, pô, o mestre quando vai lá não abraça a gente. Né? Aí eu estou entrando por outra porta. Né? Tem que ser Então, igual, né? o importante é isso. E o objetivo maior do meu trabalho aqui, no todo o meu trabalho, Bo, é uma coisa que para mim é mais importante que a própria capoeira. E eu utilizei a ideia de Jesus Cristo, cara. Porque Jesus, se você pega a Bíblia e tira ela e fica só com o Sermão da Montanha, tá valendo. Se você tira o Sermão da Montanha e fica com os 10 mandamentos, tá valendo. Se você tira os 10 mandamentos e fica só com um, tá valendo. Se você tira esse mandamento
e fica só com uma palavra, tá valendo. Jesus falou: amor. Amor, cara. Ah, mas amor como? Amor. Não, amor de pai, amor de mãe, amor de mulher. Não, não, não. Amor pelo seu próximo. É Pessoa. isso. É a pessoa. Então a mensagem foi clara. Claro que as pessoas distorcionaram tudo, fizeram esse auê que hoje em dia está aí. Mas a palavra foi clara: amor. Ô, Boquinha, quando eu formei os mestres aqui o ano passado, eu vou dizer uma coisa para você. Eu botei uma palavra como referência aqui no meu trabalho. Para todo mundo eu falo, para todos meus alunos eles sabem. Olha, aqui não tem mestre Balu, não tem capoeira, não tem nada disso. Aqui tem ambiente. Ambiente. Se você mantém o meu ambiente aqui, estamos fechados. Se você não mantém o ambiente, cara, deixa quieto. É ambiente. E quando cheguei agora no momento que eu entreguei as cordas da formatura de mestre, eu consegui uma coisa utópica, cara. Não tinha ninguém com problema, com conflitos um com o outro, inveja, mágoa, raiva, tal. Eu respeitei o momento de cada uma pessoa que estava pegando corda de mestre, porque é um momento único, não vai Sim. reviver aquilo. E você sabe que aconteceu isso muito na capoeira, que as pessoas pegavam a corda de mestre num conflito do caramba. Era um problema, era um desgosto, era uma coisa, cara. Então eu vivi aquilo, vi em outros grupos, em outras escolas, com outros mestres, e eu falei, meu irmão, isso não pode acontecer, eu não quero isso para mim. Então eu me preocupei com isso. É você saber o que é a coisa mais difícil para o mestre. É você saber o tempo exato da corda daquela pessoa. E Né? você vai dar aquela corda e a pessoa vai para cima. Não é você dar a corda quando a pessoa está indo para baixo. Você perceber, cara, de repente, para mim, como mestre, não é o momento para dar, mas é o momento dele. Aí eu tenho que entender que é o momento do cara. Eu não posso chegar e dizer, não, se não está no que eu acho e eu entendo o meu momento, não vai funcionar. Que isso? E o momento da pessoa? Porque é Exato. um momento que você pode passar a construir coisas ou você pode abandonar. Eu vi E muita você gente tem pegar corda de que mestre. e você tem que estar bem, né? Você pegar a Messi sem conseguir jogar, sem conseguir fazer nada, Pelo ficar amor de muito Deus, velho. Boquinha. Que isso, cara? Por, i- Você por, dá i- mestre. por isso que eu já até abandonei minha corda de Messi. Eu sou contra Messi eterno. Não, mas você pode ser contramestre você pode ser contramestre na graduação, mas você já é mestre na vivência, cara. Porque Né? não é o momento da pessoa que viveu aquele momento, ele você dá e a pessoa vai para cima. Aqui você falou referência, Ah, né? Eu tenho duas referências, legal? Uma referência é o mestre Adilson, que eu vi ele na roda de rua, nem era do grupo ainda. Quando eu tive a oportunidade de ir para o Adilson, eu fui. Então a referência maior que eu tive sempre foi o mestre Adilson como um lutador de capoeira. O Jomar, a referência como guerreiro. E no jogo da capoeira, cara, eu vou falar o nome de uma pessoa aqui, jogou capoeira demais. não. Demais. Naquela época, meu irmão, que capoeira era aquela? Linda demais. O mestre Harold, sobrinho do mestre Tabosa. É, eu ouvi falar isso, eu nunca vi. Amigo, o Harold era uma técnica suave, controle total. Ninguém botava, não conseguia botar aquele cara para baixo. Paulinho Sabiá, o mestre Paulinho Sabiá, ele veio num evento da gente e o Harold já estava parado, mas o Harold apareceu lá. E aí, quando terminou assim a roda, o mestre Paulinho Sabiá perguntou assim: esse aí é o sobrinho do Tabosa? Aí eu falei: é assim, o Harold e tal. Rapaz, esse cara, há uns 5 anos atrás, foi lá no Rio de Janeiro, botou todo mundo no bolso. Foi lá no camisa, botou todo mundo no bolso. Foi lá no peixinho, botou no... Ah, esse menino jogava demais capoeira e tal. E realmente, a capoeira do Harold é muito bonita. se Muito, tivesse a muito técnica. tecnologia de hoje, né, para ter registro, Nossa, né? para ter registrado isso, eu acho que o mestre Tabosa, tem muito material que tem o Harold, sabe? Tem uns Aham. vídeos que se você colocar mestre Tabosa, mestre Harold Senzala, aparece um pouco do jogo dele. E naquele vídeo antigo que aparece
só o Camisa jogando em Brasília, no evento da Le Sim, já Corbusier, vi. do mestre Halil. Ali o Sim. mestre Halil trouxe o mestre Camisa, o mestre Peixinho e o Vouet, e ali o Heros estava. E aí, quando fizeram uma montagem ali, só mostrando o Camisa jogando, o Camisa jogava absurdo, né? Tem os jogos do Harold. Ele jogava demais o Harold. Aí o Harold era bom, o Harold era referência para mim. Muito bom, Bacana demais. Cara, muita história, coisa que a muito gente bom. não imagina assim, né? E o que É, acontece? Ah, por isso eu tive a ideia desse canal. Eu tenho alguns podcasts já de capoeira, né? Mas eu hum, preferi ir um pouquinho na contramão. Falei, cara, ir hum, itinerante, porque, como eu escutei essa semana, é como se eu tivesse fazendo um trabalho de historiador, né? Chegar ali com no certeza. local, igual o Boca, a vivência do Boca era lá na Concha Acústica da UNB. A gente foi lá, várias Hum. pessoas recebendo a gente em casa, né? Então, assim, é isso. Eu sou curioso dessas histórias, entendeu? Essas que você Não, fala da 109, eu tava lá curtindo, né? Moleque, tô com hum, 47, então a gente tem uma margem aí de diferença. Então eu ainda sim, não ia tudo para essas rodas, mas eu 56. via, mas eu ficava vendo, né? Claro, Zé, que aquilo ali acontecia na cidade. Eu acho que Brasília, ela se tornou uma referência muito grande naquela época da capoeiragem do Brasil, mas faltou, e que é o que falta ainda hoje, e que eu acho que é a coisa mais importante que a capoeira necessita. Rapaz, o governo brasileiro necessitava que tivesse um curso de formação reconhecida pelo MEC, certo? Que dá com esse curso, que não é curso de educação física, mas é específico de capoeira para abrir espaços em todos os colégios e tudo isso, sabe? Com um curso oficial do governo brasileiro do MEC, por causa que o que o Juca Ferreira, que foi secretário do ministro Gilberto Gil, no primeiro mandato do presidente Lula, o ministro era Gilberto Gil e Juca Ferreira era o secretário do Gilberto Gil. Na verdade, quem fazia toda a correria era o Juca Ferreira. E o Uhum, Gilberto Gil tinha parte dele de músico e tal, então fazia aquelas coisas. Naquela época que eu estava aqui fora, começou a rolar uma conversa dos Estados Unidos, saindo de lá que tipo, a capoeira não era do Brasil, que a uhum, capoeira era dos africanos. Mas isso aí tinha uma estratégia. Quando uhum. todo mundo aceitasse que a capoeira é da África, aí os americanos iam falar, pô, mas não tem representatividade, não tem representação na Aí África. toma, aí toma da gente. Vamos, vamos botar a sede nos Estados Unidos. Aí aí já era, papai. Aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o UFC. Quer dizer, hoje em dia, é, se nós sabemos que quem criou essa modalidade de MMA, a primeira pessoa foi o Marcos Ruas. Mas os americanos nem falam isso no UFC, e tá, passa batido. Antes, o pessoal lá falava BBG, né, Brasília Jiu-Jitsu. A hora o pessoal fala ADG, American Jiu-Jitsu. A Os América Top nomes, Team. os nomes mudaram, tudo é inglês e tal, não sei o que, vai mudando. Quando eles se apoderam do negócio, e já foi. E o americano, ele sabe fazer o negócio acontecer. Isso aí não pode tirar dos Marketing, americanos. O marketing eles marketing, são. eles fazem um negócio grande. Então, eles sabem fazer. Então, era uma estratégia que foi alertado ao Juca Ferreira, o secretário de Cultura, do Ministério da Cultura do Gilberto Gil. Juca Ferreira fez uma articulação e a influência do Gilberto Gil que ele tinha na ONU e tudo mais, ele conseguiu fazer a Unesco. Ele fez a jogada de mestre. Ele botou a Unesco para reconhecer a capoeira como patrimônio imaterial da Imaterial humanidade. da E humanidade. aí, ali na descrição, vem falando que é do Brasil. Logicamente, o Juca Ferreira, ao mesmo tempo, acionou para
o Lula reconhecer como esporte nacional brasileiro. Então, Salvou a ali foi, capoeira. salvou a capoeira, porque até eu, quando fui a primeira vez na Angola, os angolanos veio e falaram para mim, não, porque a capoeira é da África, da Angola e tal. Eu bati de frente com eles lá, eu falei, não, 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 não é não. Por causa que é o seguinte, é, aqui vocês têm a Kizomba, é uma dança, o duro, outra dança, angolana e tal, não sei o quê. E todas as danças tradicionais, rituais, ningolo, toda essa coisa, Migolo. é de, é de vocês. A Por capoeira que que nossa. você, por que que você quer reivindicar a capoeira, mas não reivindica o samba, não reivindica o frevo, maracatu, tá? Não, você quer reivindicar a capoeira. Não, meu amigo, a capoeira, é coisa do Brasil. Pela É, grandiosidade da capoeira, né? claro, pela grandiosidade. E claro que a origem da capoeira é trazida dos escravos, né? Que é das pessoas que foram escravizadas no Brasil. Mas o entendimento da capoeira como é hoje é do Brasil. Porque se o Rio de Janeiro, que tem o maior acervo de informação histórico sobre a capoeira, que a gente não pode determinar que a capoeira é do Rio de Janeiro por causa que se queimou muita coisa, o ministro Rui Barbosa queimou muita coisa e se perdeu muita coisa. Então, é, essa coisa de a capoeira tem de várias regiões do Brasil e sua força no Rio de Janeiro foi muito grande, mas a capoeira do berimbau é da Bahia. Então, meu Sim. amigo, a capoeira é do Brasil, certo? E eu acho que tudo se vira uma história, depois é um mito e depois é uma lenda. Até nisso a capoeira é diferente, né? Porque o Besouro Mangangá, ele foi lenda, depois ele foi mito, e agora que ele virou história, quando se conseguiu o nome dele todo completo para poder entrar nos processos e ver que realmente existiu o Besouro Mangangá, que é para mim, Né? um dos maiores heróis da capoeira. Na prática mesmo, a gente tem como símbolo Zumbi dos Palmares, Dandara e tudo isso, mas Besouro Mangangá é um herói da capoeira. Então, todas essas coisas, essas riquezas que a capoeira tem, que eu até fico, me chama atenção, né? Porque hoje em dia está acontecendo alguns campeonatos, eu acho muito interessante isso, mas tem coisas assim como, tipo assim, não, agora os atletas vão dar uma encarada. Eu não estou de acordo com isso, não acho isso legal. Porque não tem nem sentido você dar uma encarada, depois vai para o pé do brimbal, aperta a mão do cara, sorri, e vamos fazer esse jogo aí, e vamos ver o que vai acontecer. A capoeira já tinha construído na sua própria forma, a riqueza da capoeira é tão grande, que essa encarada que supostamente é o desafio, a capoeira já tinha antigamente que era as chulas. Era o desafio, você cantava pro cara, né? Que caiu em desuso isso, porque hoje ele falou, vou cantar pro cara para avisar pro cara que eu vou apertar ele. Não. Mas naquela época, na nossa época, que tu sabe, na nossa época era assim, tu mandava logo uma e aí a coisa acontecia. Era uma coisa de honra mesmo, tu cantava, o cara respondia de lá, vamos pro jogo, e a coisa acontecia. Então não precisa dar encarada porque tem a chula. Só que no campeonato é diferente, é outra coisa. E também perde o sentido da Angola, porque um jogo de Angola, pô, tem nego que joga 10 minutos de Angola. E as coisas começam a acontecer com 3, 4 minutos, 5 minutos, começa a acontecer o jogo da Angola. Pô, como é que você vai desenvolver uma Angola em 45 segundos? Um minuto e meio. Pelo amor de Deus. Não dá, Angola não dá para fazer assim, né? Então, nos campeonatos vão se acertando as coisas, mas é positivo para a capoeira. Mas eu acho que a capoeira está precisando de um curso de formação profissional. Não estou falando de técnica de capoeira, de estilo, cada um tem seu estilo. Aqui não é disso. Eu estou falando de marketing, de trabalho de sociologia, trabalho de conhecimento anatômico legal, didática, saber fazer o seu network, melhorar o seu trato, como você tratar as pessoas, saber vender a sua parte. Tudo isso são Relação, né? formações, Relação relações interpessoal. interpessoal, administrar, como você administra muitas pessoas, é muito difícil isso, que eu acho que hoje, eu até escutei do mestre Maurão, acho que a melhor definição de mestre, o que é ser mestre? Pô, você saber administrar pessoas,
É muito difícil, pô. Cada cabeça é um mundo. Então, ter essa capacidade de entender as pessoas. E tudo isso a gente vem aprendendo assim meio que atrapalhado. Eu falo isso porque eu E moro aqui no em- exterior. empiricamente, né? Empiricamente Empiricamente, eu já. pela reprodução. E aí, tecnicamente, Isso, seria com cursos, né? claro. Com Para eu curso. Então, abrir pra eu começar o canal, eu comecei a fazer o estudo da linguagem silenciosa do corpo. Aham. Leitura fria, leitura quente, né? Hum. Gestos faciais, olhares. Me apaixonei por esse estudo para eu, quando estiver conversando com a pessoa, eu perceber a hora que eu posso entrar, a hora que eu posso sair, a hora que eu posso, entendeu? E saber se a pessoa está bem, não está. Pô, é sensacional. E isso aí dá para levar para uma Isso, roda de capoeira. não, pelo amor de Deus, Boquinha, pelo amor de Deus, isso é fundamental. Você tem que entender uma coisa. Imagina, eu estou dando minha aula, entra o meu aluno, eu não subinterpretar as expressões dele. Aí eu chego no treino e vou dar aquele treino, e a pessoa está passando por um momento muito difícil, e eu não percebi, porque eu não Isso tenho essa espanta o cara, formação. né? Pô, a pessoa está ali, de repente, veio para capoeira, hoje ela veio e nem sabe por que veio. Mas ela, de repente, teve uma decepção, um problema, a perca de um ente querido, e veio buscar Um um, acolhimento. um acolhimento, e aí eu tô lá, não, bora, meu irmão, cai pra cá. E eu não tive essa leitura para perceber. Isso que você está falando é fundamental, tem que ter essas formações para Sim, melhorar o profissional do capoeirista, porque quando você sai para o exterior, amigo, você precisa de tudo isso, de ser administrador, todas essas. Eu não sou um bom administrador. Digo para você, eu não sou um bom administrador de capoeira. Eu pego meu dinheiro e boto na capoeira. E acho que isso foi um dos erros que eu cometi, mas tudo bem. Mas vou te indicar uma pessoa que eu acho que você deveria entrevistar. Que eu fui no trabalho dele e eu vi que ele é um grande administrador. O cara administra bem, ele sabe administrar. E eu até estou aprendendo com ele, que é o mestre Peninha, lá no Canadá, em Montreal. sim, já estamos Peninha de marcados. Brasília. Em setembro. Então, em setembro, então, Setembro pois a é. gente já está marcado com ele ir. Então, o Peninha, cara, é um cara que se especializou em administrar. Ele sabe administrar. O trabalho dele lá em Montreal, Sim, pô, cara, um excelente trabalho, uma excelente administração. Ele veio aqui no meu evento só para dar uma palestra. Eu pedi para ele dar uma palestra para os meus professores, contramestres, mestres, alunos graduados, pessoas de vários países, porque era um evento de formatura, tinha gente de vários países que sentaram. Eu não avisei que ele ia dar palestra. Eu falei que ia dar um treino com o mestre Peninha. E aí o pessoal chegou todo mundo de malha. Pode treinar de malha, já vai dar? Não, pode vir de malha. O pessoal veio e tal. Aí se sentou, pai, ele chegou. Mano, ele deu uma explicação profissional de como se trabalha, como você gera e vai fazer, gestionar essa situação toda de um trabalho de capoeira e tudo mais, e que você até pode utilizar para a sua vida. Ele deu aqui uma palestra que eu tinha pessoas aqui que trabalham, são profissionais da Amazon, de várias empresas grandes, que quando terminaram, foram lá parabenizar e falaram, meu irmão, nunca recebi um curso tão interessante como esse, certo? bacana, hein? Que serviu para o trabalho das pessoas. E eram pessoas de vários países diferentes. Todo mundo foi, cara, estou impressionado. Quando é que você vai voltar aqui para dar um segmento nisso? Isso é muito importante. Então, ele é um cara que conseguiu. Eu não consegui esse resultado. Eu sou um mau administrador. Agora, o meu trabalho é em cima da capoeira, do jogo. Você vem aqui no meu trabalho, você vai ver nego entender capoeira, mesmo jogar, e você vai falar, gente, cara, eu tenho um aluno meu aqui que nunca botou o pé no Brasil, meu irmão. Pega no berimbau, toca, canta, joga no fundamento, conversa com você. Você vai falar, não é possível. Fala no português, tá certo? Os Aham. alunos meus da Ucrânia, os alunos meus da Ucrânia falam no português, mas eu não obriguei ninguém a falar português. Simplesmente, eles sentiram a necessidade de se comunicar comigo para me entender sobre as minhas ideias. E aí, o que, que eu fiz? Eles, eu quero aprender português para falar contigo. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: entra no YouTube, sei lá, vai buscar MPB Brasil, música popular brasileira. Pega uma música que você gosta, bota para traduzir.
Aí depois você me pergunta o que que significa. Então a gente vai conversando sobre a música e vai ser muito mais Legal. agradável para você. E aí todo mundo, todos meus alunos aprenderam com música popular brasileira, cara. Vai Olha escutando, só. vai aprendendo, porque às vezes eles falam, não, com a música da capoeira eu vou aprender. Eu falei, não, não. O português da capoeira é diferente. É Então histórico, né? é histórico, é outra coisa. Você quer aprender um português bacana, para você entender com quem você pode falar de um jeito, com quem você pode falar de outro, vai procurar música popular brasileira. Você vai entender muita coisa, vai entender o pensamento do idioma português, que é gigantesco. O pensamento, como Demais. pensa o português, é muito bonito. Então, a música brasileira, ela aumenta isso. De fato, Boquinha, em Portugal, eles, há muitos anos atrás, decidiram aceitar no idioma português de Portugal, no dicionário português de Portugal, expressões do português brasileiro. Foi um conflito do caramba em Portugal com os professores. O que é isso? O português é de Portugal. Como é que a gente vai aceitar expressões do português do Brasil? Mas eles Hum, tinham feito um estudo. E no estudo é o seguinte: existe 9 milhões de portugueses, entre 9 e 11 milhões de portugueses. Existe 200 milhões de brasileiros. né? Está diminuindo, a população vai Proporcional. diminuindo. A população vai diminuindo. Se você ficar enraizado no idioma português de Portugal, vai acabar virando um dialeto, porque vai diminuindo a população. Então, você entender e aceitar o português do Brasil, você vai manter o idioma português, Vai certo? virar a máquina. Então, claro que tem Angola, tem Macau, Moçambique, São Tomé Príncipe, tem muitos lugares que falam português, mas por que eles fizeram isso? Porque fizeram um estudo através da internet e perceberam que nos últimos, dos anos 2000 para cá, o aumento de interesse do português brasileiro era muito grande, muito grande. E aí eles foram buscar o porquê. Pensaram que era por causa do futebol, que era por causa do samba e tal. Não. A busca do pessoal da capoeira, querendo aprender o português do Brasil. Olha O, só. o aumento. Se o Brasil tivesse uma estrutura de turismo, você não sabe o tanto de pessoas que iriam ao Brasil, mais do que vão, que é muito pouco o número de pessoas que vão no Brasil. O país que mais recebe turista no mundo é a França. Segundo o país que recebe mais turista no mundo está entre a Espanha e a Itália. Mas aqui existe toda uma estrutura turística que facilita para as pessoas virem. Então, quando termina o ano, meu amigo, 40 milhões de pessoas passaram o ano aqui, durante o ano, passou 40 milhões de pessoas aqui fazendo turismo. Então, o que acontece? As riquezas, o PIB que aumenta, que gera, certo? E a capoeira, como um atrativo, o jiu-jitsu, o futebol, a música popular brasileira, a riqueza do Brasil é tanta que eu vou te dizer uma coisa para você perceber a gravidade do abandono que tem a cultura do Brasil. Porque se você for na embaixada do Brasil, da Espanha, em Brasília, na embaixada da Espanha, no setor de embaixadas, e falar, olha, estou pensando em ir para a Espanha e eu queria uma informação sobre cidades, culinária, história, então eles vão dizer para você, não, aqui a gente não dá essa informação. Você tem que ir nesse endereço aqui, que é o Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes, por que Cervantes? Porque Cervantes é o nome do escritor, que foi o escritor que fez o livro é, Dom Quixote. Uhum. Cervantes fez o livro Dom Quixote. Então, em homenagem ao Cervantes, Instituto Cervantes da Espanha. Lá você aprende o idioma reconhecido pelo Instituto Cervantes e tudo mais. E toda a informação que você quiser da Espanha, você vai buscar lá, não é na embaixada. Mas se você quiser ir para a Alemanha, é o Instituto Goethe. Se você quiser ir para Portugal, é o Instituto Guimarães. Então, Cada tem país vários tem institutos. um. Qual é o instituto que está em todos os países representando para informar sobre a cultura, turismo, história, culinária do Brasil? Eu moro aqui há 30 anos, papai. Para Né? você ver
a gravidade do que é o abandono e que a capoeira, voltamos ao princípio que eu te disse, a capoeira é resistência. Ela vai fazendo essa resistência com outras manifestações. A gente trouxe o forró, o pessoal hoje em dia sabe muito de forró e tal, batucada e tal, essas coisas. Então a gente vem trazendo muita coisa do Brasil, mas o carro-chefe da capoeira é uma coisa muito grande e que não é cuidada, não é preservada pelo governo como deveria. Não estou dizendo que é abandonar, mas não é como Aham, sim, deveria. sim. E não tem Sim, sim. e não tem um Não curso é, e não tem um não curso é, de formação. não é explorado, né? Não é explorado. Sim, Cuidado até, mas não é valorizado. explorado. Você vê o ET lá, o ET está em Londres, né? Ele faz Sim, maracatu, ele faz frevo, um monte de ela coisa faz lá um tal, e a monte de coisa. capoeira também. É a capoeira. Então são coisas, Boquinha, que tipo assim, é, era importante, certo? Ter esse cuidado com a capoeira e trabalhar a capoeira para representar o Brasil. Cara, eu fui na China, cara, Boquinha, nunca pensei na minha vida que eu ia botar o pé na China, cara. Eu chego lá na China, cara, e tudo que conto da China é mentira, né? Que fala que China é isso, que é comunista. Nada, meu irmão, lá o É negócio mesmo? funciona, que é uma beleza. O negócio Sério? funciona, que é uma beleza, Boquinha. Xangai é uma cidade de 30 milhões de pessoas. Boquinha, Caramba. não tem violência, não tem violência, não tem roubo, não tem droga. Fala, papai. Funciona. Então o que que acontece? Eu fui lá na China, as pessoas querendo capoeira. Aí a menina da embaixada, uma chinesa da embaixada do Brasil, foi lá fazer uma entrevista comigo, por causa que agora, no final do ano, eles vão fazer a comemoração dos 50 anos das relações bilaterais entre Brasil e China. E aí, eles vão fazer uma festa, até o Gilberto Gil vai lá cantar e tudo. Eles vão fazer uma festa, Aham. queriam fazer documentário e tal. E aproveitaram que eu estava lá para fazer uma entrevista comigo. Mas eles não poderiam fazer isso de uma forma mais organizada com o governo brasileiro? Claro que sim. Mas cadê? Não tem um amparo do governo profissional para o capoeirista. Então eu vivo de capoeira aqui, Boquinha. É... Eu pago minhas contas aqui, mas eu sinto saudade do Brasil, sinto saudade do pessoal da capoeira, sinto saudade de Brasília. E acho que está acontecendo esse movimento dos campeonatos, é maravilhoso. Mas a gente também tem que fazer um movimento para o governo fazer um curso profissionalizante, Sim. E oficial, de bota. esses canais é uma voz, né? Pô, e você não tem Uma nem dor de voz para. cabeça. É só você botar o curso no SESC ou no Né? SENAC. A SENAC, em todo lugar do Brasil tem SENAC, tem SESC. Sim. E todo É. capoeirista que está trabalhando com capoeira, que está dando aula, precisa de um título. É, mas precisa quebrar também um pouco a resistência do próprio capoeirista em fazer isso, É isso. né? Porque às Verdade. vezes o próprio capoeirista, ele não, eu sei dar aula de capoeira, eu aprendi tudo da capoeira, e aí não quer agregar outras coisas, né? E aí você vê que quem agrega vai lá para cima. E aí acaba Claro, que quem não vai para cima acaba meio que desmerecendo quem foi, falando isso não é capoeira, né? Aí fica aquela bagunça. Ô, mestre, tá muito bom, mas hoje a gente obrigado. tem que Não, já agradecer deu. aqui. Muito bom, muito bom. É, Tá a gente legal. está tentando verba aqui para poder viajar também para fora, mas se surgir convite e ajuda para a gente também aceita. Opa, então, olha, então olha, vai acontecer, você conversa com Peninha Uhum. e depois eu vou falar com Peninha, que a gente é de Brasília, cara, os de Brasília tem que se ajudar, né? E aí, vou falar com Peninha, falar com os meninos também que estão aqui, o Tico, o pessoal de Brasília. Cara, e fazer uma ponte aqui para você vir aqui na Europa, da Europa você ir lá para o Canadá, para Sim, poder fazer um trabalho assim, sabe? Porque uma viagem dessa, olha só, porque agora em agosto é verão aqui, né? E para tudo, né? E aí eu estava pensando em ir no Brasil, mas é para tô com preguiça da viagem, que é você muito falou. longa.
Então, é aquele negócio, Boquinha. Para você vir fazer um bate-volta para esse tipo de trabalho, eu te aconselho, porque tem muita coisa, muito lugar e muita gente para você bater um Sim, papo. Então, é uma coisa que teria que combinar para fazer entre todos. Faz já para pegar fazer um tour, né? isso, é um tour, porque aí você faz uma viagem, você bate em vários lugares, tem muita coisa para conversar, muita coisa para entender. Entender a capoeira na França, que muitos capoeiristas estão se profissionalizando lá, o governo francês facilita. Pô, O legal, hein? governo francês dá curso de formação Olha. equiparado ao de educação física. Só que Uh, você vai trabalhar só na área específica de é, atividade é, é igual cultural. quando regulamentou a educação física aqui, quem já trabalhava na área virou provisionado. Aí poderia Isso, é estar tipo isso, né? na área. Então, a França faz isso. Aí, eu já fui falar com o governo espanhol. Sabe o que eles me perguntaram? A primeira coisa que eles perguntaram, mas qual é o órgão do Brasil que você representa? Me quebrou nas pernas, Boquinha. E isso É, acontece com todo mundo, com Peninha, com vários amigos meus que a gente conversa aqui, e a gente precisa disso. Agora, não vai ser o Brasil a aceitar que a comunidade europeia ou os Estados Unidos criem um órgão profissionalizante reconhecendo a capoeira e aqui não. na frente do Brasil. Pelo amor de Deus, né? Vamos tentar. Mas aí, tá fechado. Vamos fazer essa parte para você subir aí Eu, e fazer essa eu, correria aqui. a gente já vamos tirar os passaportes aqui. Vou falar com o Peninha e a gente faz essa resenha. Pô, massa, Beleza? Messi. Obrigado. Valeu demais. Obrigado Ó, por ter. deixa eu te falar uma Fala. coisa, não é papo furado não. Não é papo furado não, que o Ah, ano que vem eu vou fazer minha festa aqui, que eu vou comemorar 40 anos de capoeira. É, boa. o mestre Tatá também está comemorando 40 anos de capoeira, que a gente tem a mesma idade, mesmo tempo de Massa. capoeira. É, ano que vem eu tô comemorando 40 anos de capoeira. Vamos trabalhar isso aí, Vamos, beleza? vamos. E é isso aí, eu quero agradecer você ter acreditado aí no meu trabalho. É isso aí, e Muito. a esposa só. Obrigado mesmo por ter Obrigado por ela compartilhado também. aí essa história e vamos que vamos. Vai se falando Vamos que pelo vamos. WhatsApp aí, vou te falando qual vai ser a dinâmica que a gente vai fazendo aqui, né? E é isso, Beleza. cara. Valeu, valeu. E se for fazer mesmo esse contato com o Peninha aí pra gente ir, a gente tá Não, vamos fazer querendo essa ir. correria aí. Vamos, Massa. Então, combinadíssimo. corta. Valeu. Te chamo no Papoeirou, WhatsApp. papoeirou, papoeirou.